Pessoal, dando sequência a nossos estudos sobre a linha do tempo dos tributos, nós agora vamos falar sobre a obrigação tributária. A obrigação tributária, ela conta com somente um artigo no CTN, que é o artigo 113, tá? Então, só tem um artigo falando sobre obrigação tributária. A obrigação tributária, ela surge a partir da ocorrência do fato gerador. Quando se pratica o fato gerador, surge então a obrigação tributária. E a obrigação tributária, ela é o início da relação jurídica tributária entre o sujeito ativo, o fisco, né, e o sujeito passivo, o contribuinte. A obrigação tributária, ela se divide em dois tipos. A obrigação tributária principal, que é o dever de pagar o tributo ou a penalidade imposta pelo fisco. E a obrigação tributária acessória, que é a obrigação de você fazer, não fazer ou tolerar algo. A partir daí, nós podemos traçar algumas considerações importantes. Obrigação tributária principal, já que ela importa no dever de pagar o tributo ou de pagar a penalidade imposta pelo fisco, é de fácil conclusão que ela tem natureza patrimonial, considerando que ela vai exigir, né, que o contribuinte retire o valor correspondente ao tributo ou à penalidade aplicada de seu patrimônio para transferir ao fisco. Então, ela tem uma natureza patrimonial. Além disso, a obrigação tributária principal, ela só pode ser prevista em lei. O único instrumento legislativo hábil a tratar de obrigação tributária principal é a lei em sentido estrito, ok? Então, um dos elementos, né, principais dos tributos é a definição, a caracterização da sua obrigação tributária principal. Já a obrigação tributária acessória, ela representa uma obrigação de fazer algo, de não fazer ou de tolerar. Portanto, ela não se reveste do caráter patrimonial, e sim do caráter obrigacional. É a relação tributária acessória, por exemplo, a obrigação tributária representada pela obrigação de fazer algo, de você emitir uma nota fiscal, de você encaminhar à Receita Federal a declaração anual ou a declaração periódica de imposto de renda, você levar o seu carro para fazer uma vistoria no Detran. Então, essas são obrigações tributárias acessórias. De não fazer, por exemplo, você não pode deixar de emitir nota fiscal de uma venda que você realize. Você não pode comprar mercadorias sem exigir a nota fiscal do seu fornecedor. E de tolerar alguma coisa? Quando você tolera as fiscalizações feitas dentro dos limites legais pelo fisco. Você tem que tolerar a presença dos fiscais no seu estabelecimento, você tem que tolerar a fiscalização, a averiguação, a inspeção, a auditoria em cima dos seus livros escriturários, né, de um fiscal, de uma autoridade do fisco, desde que essa fiscalização seja feita em consonância com o que preconiza a lei, tá certo? Então, pessoal, a obrigação tributária, ela vai definir para nós quem é o sujeito ativo, tá certo? Lá nos artigos 119 e 120 do CTN, que fala do sujeito ativo, que é o fisco, aquele que tem, né, a competência para lhe cobrar aquele tributo. Vai definir o sujeito passivo, que está previsto do artigo 121 a 123 do CTN. Esse sujeito passivo é o contribuinte ou o responsável tributário, e ele vai falar o objeto, né, que é o artigo 113, que é a própria obrigação tributária, uma obrigação tributária patrimonial, ou seja, o dever de pagar o tributo ou a penalidade, e também a obrigação acessória, de fazer, não fazer ou tolerar algo. E ele também vai dizer a causa, que nada mais é do que o quê? Do que o fato gerador do tributo. Qual foi a causa para nascer aquela obrigação tributária que você está sujeito, seja ela principal, seja ela acessória. O que é importante falarmos, pessoal, sobre a obrigação tributária acessória é que a obrigação tributária acessória ela pode ser criada por meio da legislação.
E a gente sabe que o conceito de legislação é muito mais amplo do que o conceito de lei, já que lei é um dos objetos da legislação. Dentro do conceito de legislação, cabe lei, cabe decreto, cabe MP, cabe emenda à Constituição, cabe resoluções, etc. e tal. Então, qualquer desses instrumentos é um instrumento hábil a regulamentar a criação, a aplicação de uma obrigação tributária acessória, diferente da principal, que, como eu disse para vocês, só pode ser tratada por meio de lei em sentido estrito, ok? A obrigação tributária acessória, pessoal, ela independe da obrigação tributária principal. Ou seja, o que quero dizer com isso? Ainda que você não tenha a obrigação tributária principal, ainda que você não tenha que pagar o tributo, ainda que você não tenha que pagar a multa, você pode ter que cumprir uma obrigação tributária acessória. Por exemplo, você pode realizar a sua declaração de imposto de renda e, ao final, não ter imposto a pagar e também não ter imposto a restituir. Mas você é obrigado, ainda assim, a transferir, né, a sua declaração para o fisco, mesmo não tendo imposto a pagar ou mesmo imposto a receber. Mesmo que você não tenha, né, nenhuma obrigação patrimonial para com o fisco e nem o fisco para com você, ainda assim você tem que cumprir a obrigação tributária acessória. Se você não cumpre a obrigação tributária acessória, você estará em débito com o fisco. E a partir do momento em que você não cumpre a obrigação tributária a que está obrigado, ou se você cumpri-la extemporaneamente, fora daquele prazo previsto em lei, você sofrerá a penalidade de aplicação de multa. E nós falamos que a obrigação tributária principal é o dever de pagar o tributo ou uma multa, certo? E essa multa ela é aplicada, em regra, quando você descumpre a legislação tributária. Então, se você tinha que enviar a sua declaração para a Fazenda Pública, para a Fazenda, para a Receita Federal, você não transfere na data, não transmite até a data limite prevista em lei, você cometeu uma infração à legislação tributária que lhe obrigava a transmitir a sua declaração, independente de você ter que imposto a pagar, a receber ou não ter nada, né? Tá 0 a 0, nem vai receber nem vai pagar. Você tinha a obrigação tributária acessória de quê? De transmitir, tá? Essa obrigação tributária, essa sua declaração de imposto de renda. Se você não a faz, você descumpre a legislação e, portanto, você sofrerá o quê? Você sofrerá uma penalidade. Nesse caso, você terá uma obrigação tributária principal, representada pelo dever de pagar aquela multa. Então, quando você descumpre uma obrigação tributária acessória, esse descumprimento é fato gerador para uma nova obrigação tributária principal, representada pelo dever de pagar a multa. Então, o descumprimento de uma obrigação tributária acessória é fato gerador para uma obrigação tributária principal, representada pelo dever de pagar aquela multa. Tá certo, pessoal? Então, o descumprimento da obrigação tributária acessória, ele gera, né, a aplicação de uma multa que, se for aplicada, gerará para você o dever de pagar a multa, portanto, faz surgir uma nova obrigação tributária principal. Então, aqui, em direito tributário, não se aplica a máxima de que o acessório acompanha o principal. Se você paga uma obrigação tributária principal, você paga o tributo, mas não cumpre a obrigação tributária acessória, você terá que fazer o que você estará em débito com o fisco. E esse débito que você está perante o fisco pode gerar para você o dever de pagar a multa por desrespeito à legislação tributária, ok? Sobre a obrigação tributária, pessoal, eram essas as considerações, aquilo que a gente, né, tem a dizer de mais importante. Mais detalhes, dúvidas no nosso encontro presencial. Um abraço, tchau, tchau.